Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Ainda falando de princípios do processo, eu gostaria de falar dos métodos que o processo penal conheceu a respeito da formação da convicção do juiz na análise da prova. Nós temos um histórico de transformações que é muito interessante acompanhar, porque muitos resquícios desse histórico permaneceram no processo penal até hoje. Hoje nós falamos num princípio do convencimento motivado. Eu não estou falando em livre convencimento motivado. Vejam vocês que o Código de Processo Civil modificou essa terminologia e não fala mais em liberdade de convencimento. Ele fala apenas em convencimento motivado, porque o magistrado deve se convencer com base nas provas dos autos e deve motivar a sua sentença. Portanto, convencimento é uma coisa, motivação é outra, como a fundamentação também é outra. Nós veremos na sequência. Mas para chegarmos a esse convencimento motivado, nós passamos por muitas fases históricas e que deixaram suas marcas no processo penal. Por exemplo, nós poderíamos citar aqui o sistema medieval dos juízos de Deus. Os juízos de Deus eram um sistema de apreciação da prova baseado na crença de que a divindade intervinha para salvar o inocente. Foi largamente utilizado na Idade Média entre os europeus por influência do direito germânico barbárico. Dividia-se em ordalhas, que eram o óleo fervente, a chapa em brasa, o afogamento, entre outros, e os duelos com gladiadores ou animais ferozes. Não podemos confundir aí as ordalhas com a tortura, que visava obter a confissão no processo inquisitorial. No juízo de Deus, o magistrado se limitava a constatar a vontade divina através de um jogo, de uma manifestação dentro do processo. Era de uma arbitrariedade absoluta e baseada em critérios totalmente sobrenaturais. Desse sistema, nós podemos observar aí o surgimento, a partir dele, de um sistema das provas legais. Com a abolição dos juízos de Deus, fomos ao extremo oposto, digamos assim, atribuindo valores matemáticos à prova, transformando o juiz num aplicador mecânico de cálculos aritméticos. Mas não se enganem, isso também não trazia justiça para dentro do processo. Uma testemunha masculina valia por 4 femininas. Nós vamos encontrar os artigos 279 a 280 do Código Penal de 1890 do Brasil, que admitia, por exemplo, contra a mulher adúltera a produção de qualquer tipo de prova, mas contra o homem somente o flagrante delito ou cartas de amor escritas pelo próprio punho subscritor do meliante. Era o positivismo total baseado na lei. Buscando encontrar outros sistemas de avaliação da prova, surgiu o sistema da íntima convicção ou secundum consciência. Voltamos ao extremo oposto, mas agora libertos da arbitrariedade do sobrenatural. Agora a arbitrariedade seria do juiz, daquele que julga o processo. O juiz poderia decidir, por exemplo, conforme as provas, mas também sem provas, e até mesmo contra a prova dos autos. É o sistema do vistos e relatados estes autos de ação penal, decido. E decido de uma maneira totalmente subjetiva. Esse sistema ele pode parecer bastante arbitrário, mas ele tem aí algum tipo de fundamentação e ele permanece no processo penal até hoje. Nós podemos observá-lo, por exemplo, no Tribunal do Júri, que tem uma decisão de modelo político, de conveniência e oportunidade, onde os jurados decidem e não são obrigados a fundamentar a sua decisão. Mas não é apenas no Tribunal do Júri, nós vamos encontrá-lo também, por exemplo, nos julgamentos de órgãos colegiados, nos tribunais do nosso país, quando os desembargadores ou os ministros acompanham o voto do relator e não precisam fundamentar os seus votos, nós temos ali decisões que estão sendo tomadas segundo a consciência dos julgadores. E vamos encontrar finalmente um sistema da convicção motivada, onde nós vamos chegar mais ou menos ao equilíbrio atual, onde o juiz é livre para escolher a prova que irá determinar o seu convencimento, mas precisa fundamentar a sua sentença
permitindo que qualquer pessoa possa entender o seu raciocínio cientificamente, logicamente. Ou seja, precisa argumentar, precisa raciocinar e nos trazer um método que possa exemplificar como ele chegou a uma pena. Veja que o nosso Código Penal, inclusive, ele define rigorosamente a aplicação da pena criminal. A aplicação da pena é um cálculo bastante complexo definido pelo Código Penal e que deve ser aplicado ipsis literis na dosimetria da pena, sob pena de nós chegarmos a uma nulidade ou a um anulamento dessa parte do dispositivo da sentença penal condenatória. Portanto, trata-se sim de um princípio importantíssimo e que visa conferir racionalidade às decisões judiciais. Até o próximo vídeo.